Salve rapaziada, Storm na área trazendo mais um vídeo da progressão do Nightcrawls com muitos detalhes agora após ter pego o level 52. Então vou trazendo detalhe para vocês, tudo que eu acho que você deve fazer para progredir, quais são os estágios do jogo, vou trazer detalhadamente para sua compreensão e você planejar o seu char. Lógico que eu estou na frente, mas você consegue traçar uma curva de evolução que caiba dentro aí dos seus recursos e tudo mais. Então já me fortalece com a sua seed, está aqui na descrição o meu link, clica lá, se você puder enviar eu agradeço de coração. Nós estávamos em segundo, caímos um pouco, mas tenho certeza que a gente vai voltar. Vamos pro vídeo, galera. Primeiramente, pessoal, o sistema de crafting do jogo é um dos sistemas mais importantes para a construção do seu personagem. Por que isso, Storm? Porque os itens de craft eles são itens muito fortes. Inclusive, alguns bosses dropam uns desses itens que compõem um craft de armas e de acessórios e armaduras. Por exemplo, aqui para craftar essa lança House of Spears, você tem aqui um Toliman Flash, que é um item raríssimo que cai de bosses, mas faz parte do sistema de crafting do jogo para você fazer a arma mais forte disponível nesse momento dentro de todo o jogo, tá? Mas Storm, entendi, cara, mas eu tenho um problemão, eu tô lá com os meus itens verdes, como é que funciona esse crafting do jogo? Primeiramente, pessoal, você tem que entender que após o item verde, que seria o item incomum, você vai para o primeiro item azul. O primeiro item azul, sempre, ele é um item básico. Esse item básico, ele custa muito mais barato e ele é um item sem muitos atributos, certo? Então, compare ele com o verde aqui, ó. Se você clicar, o verde dá dano e precisão, o azul ele dá dano, precisão e entra um basic damage ali, né? Um status bem pequenininho. Mas se você já olha o que a gente chama de Tier 2, o azul, que é mais complicado e muito mais caro de ser feito, note aqui, né? Aqui você precisava de 15 papiros e morions, já esses outros itens raros, você precisa de vários scrolls que consomem papiros, são 60 papiros e 60 morions, ou seja, né, só de morion e papiro já é 4 vezes mais caro, tirando o restante do recurso. Você tem itens muito melhores, tá? Então você nota que entra normalmente um quarto atributo nas armas. Então, por exemplo, essa é minha arma hoje, ela dá precisão, crítico e aquele basic damage. Então entrou o atributo de crítico. Isso acontece a mesma coisa para o roxo. Então o primeiro item roxo, item básico, ele é um item bacana, forte, principalmente para arma porque o dano base sobe, mas ele não tem atributos nem de perto como essas outras armas aqui, que são craftadas, né? Armas épicas Tier 2. Por que eu falo isso? Eu, por exemplo, tenho um peitoral, que é um peitoral roxo, mas do tipo básico. Esse peitoral ele é forte? Sim, muito forte. Por quê? Porque o item, quando ele é épico, ao chegar ao mais 6, ele ganha um atributo e ele ainda ganha aqui embaixo 3 linhas, né, de encantamento. Notem que os itens raros eles têm 2 linhas, os meus itens roxos eles têm a terceira linha. E a terceira linha é um encantamento de resistência à debilitação, um encantamento diferenciado, que no final vai compor o seu personagem para te ajudar muito no PVP, tá? Então, Storm, então quer dizer que colocaram aqui um item roxo no mercado. Olhe se esse item é Tier 1, porque muitas vezes os itens azuis eles acabam sendo tão fortes ou até mais do que esse próprio item roxo. Diferente dessa luva, que é a luva já do Tier que eu falei para vocês, Tier 2, a luva épica Tier 2, e isso tem muitos atributos, sucesso de debilitação, normal ataque, damage reduction, PVP, damage reduction, todos atributos muito úteis para o personagem, e isso faz com que você tenha aqui um combo, né, dentro de um único item, muito poderoso, porque é um item Tier 2, diferente desse peito, que dá defesa e damage reduction 2, e basicamente acabou o item, tá? Então vamos lá, você deve estar na dúvida, então tá, Storm, eu estou entendendo, você foi do item verde até item roxo, mas qual que é o caminho que eu devo seguir? Primeiramente, no normal crafting é, você não precisa de nenhuma profissão no seu personagem, você pode craftar até o primeiro item azul,
livremente. Isso seria o mais indicado, você fazer o seu set inteiro com itens primários raros. E por quê? Porque isso irá proporcionar status, atributos para você poder evoluir na progressão da quest, dos níveis e tudo mais. Lá até o nível 45, mais ou menos, você depende de ter uma arma, uma off-hand e acessórios para te dar precisão para acertar os bichos. Então, no começo do jogo, até nível 50 mais ou menos, você não sente falta de defesa. Então, você não sente falta de defesa. Todo mundo fica na pilha achando que é só precisão, precisão, precisão. O que acontece aqui? Você vai aqui determinando sua trajetória com off-hand, arma e acessórios, até que você consegue acertar os monstros. E aí os monstros começam a te dar um dano um pouquinho maior, mas normalmente só nas quests. E aí você precisa craftar um set azul tier 1 para você começar a progredir no jogo. Então o ideal, primeira linha de raciocínio é, eu vou craftar a minha arma, minha off-hand, os acessórios, os 2 anéis, que dão precisão, e os brincos também, né, com o colar. Já o cinto, ele é muito importante porque ele é um Damage Reduction 11. Então, eu diria para você que já mesclar os anéis e um brinco, por exemplo, com um cinto, é muito interessante se você estiver tomando muito dano, tá? E itens tier 1, pessoal, já daqui a pouco o jogo vai facilitar muito a progressão com os eventos e tudo, para você conseguir craftar o seu primeiro set básico aqui, tier 1, que é aquele que eu disse que não é tão caro. Você vai pegar papiros na guild, você vai dropar em vários eventos, vai começar a cair muito mais. Então isso daqui está cada vez mais barato para você garantir ter um set desse daqui, pelo menos inicial, tá? Notem que os recursos estão caindo de preço, era sempre 20 o Iron, já está indo para 10, alguns outros estão por 6 de couro. Então essa seria o primeiro step seu. Aí você fala assim, beleza, Storm, eu fui lá, tô com precisão, comecei a tentar montar meu set azul. Que você me falou que eu faço primeiro, que é a arma off-hand e os acessórios para ter a precisão. Só que aí, galera, eu comecei a entender um pouco o game um pouquinho mais à frente. Quando eu cheguei no nível 49, 50, você sempre tenta upar em níveis um pouquinho maior que o seu. Então você está lá no nível 48, você quer upar no mob nível 50, por isso que você upa sua precisão. E até esse momento do jogo a defesa não fazia falta. A defesa ela não fazia falta. Então por que os coreanos falam tanto que o melhor set para você craftar quando você parte para o seu set azul são os sets tier 2? Porque a primeira peça importantíssima para você ter defesa o suficiente para aguentar o dano dos mobs é o peitoral. E o peitoral, você pode ir, por exemplo, aqui no Santiago e ver que ele já dá Damage Reduction e Melee Eva. Isso é extremamente importante. E se você faz o set inteiro, você vai ter Damage Reduction alta, Melee Eva, Melee Crit Res. Isso segue em todo o set. Melee Damage Reduction, Def alta. Então, as pessoas começam a craftar esse set azul full defesa, porque para upar em níveis mais altos, os mobs eles são agressivos e eles batem muito se você tem def baixa. Então, nesse ponto do jogo, nível 50 a mais, você precisa equilibrar sua def com sua precisão. No caso, eu tenho 304 de precisão e 311 de def. Eu equilibrei isso porque aqui, por exemplo, ó, os 3 arqueiros estão me atacando. Se a minha defesa fosse baixa, não adianta ter precisão extremamente alta, porque os monstros não me permitiriam upar aqui, beleza? Então, chega nesse nível, galera, você equilibra elevando ali até 300 de def de precisão para você poder upar nos mobs agressivos lá do TA nível 55, e aí entra um novo meta, que é subir o seu dano base. Você tem que subir esse basic damage. Mas por que, Storming? Porque a XP para upar agora é 10 vezes mais difícil do que era do 51 para o 52.
E provavelmente para o 53 seja 10 vezes mais difícil. E isso faz com que você precise ter muito dano para destruir os mobs o mais rápido possível e começar a farmar legal. Então, até os 50, galera, eu achei que foi muito tranquilo. Pegar o 51 foi de boa. 52 foi duro, mas 2 dias ali pegou. Agora daqui para frente, ou você faz o seu boneco ficar muito forte, ou você vai ficar numa progressão muito lenta. Ai, acabou para mim free to play então. Não, galera, todo mundo trava numa parte do jogo. Você vai continuar farmando, você vai continuar indo atrás de itens, você vai continuar fazendo boss e vai continuar progredindo, só que no seu ritmo dentro da sua progressão. Então, a linha básica é, você primeiro vai fazer precisão para bater lá os seus 220 de precisão e passar do seu nível 45 tranquilo. Depois você vai tentar bater os seus 270 de precisão, 270 ali, 260 e pouco, para conseguir fazer o quê? Upar o nível 50. Dos 50 para cima, galera, se você quer upar em mobs que tenham agressividade, tudo que são os mobs de 5/5 do TA que dão experiência, você precisa de 300 mais de def, 300 mais de precisão. Senão você vai continuar na mesma velocidade de progressão de um personagem lá do 48 e tudo mais. E aí você entra no momento em que eu estou do jogo, que eu preciso pegar dano básico. Ah, Storm, mas qual outra forma eu vou progredindo? Upando as suas habilidades. São extremamente importantes, elas dão atributos básicos. O Battle Cry do Lanceiro, por exemplo, ela tá me dando Basic Damage 10 e Increase Damage, Basic Damage mais 2. Só daqui eu tiro 12 de ataque básico. Resolve, Basic Damage 6, já totalizam 18. Eu upei mais ainda esse skill, olha a distância que eu tô acertando os mobs e ela aumenta o dano que eu faço nos monstros absurdamente. Isso é um conjunto de coisas que você vai somando para o seu personagem farmar mais. E aí entram também as habilidades de guilda que você vai abrir mais para frente. Por exemplo, essa tem habilidades muito fortes, passivas, tipo Outrage, onde você bate 15, 20% a mais nos mobs e aonde vende no mercador da guilda. Por isso, Storm, eu tô ansioso aqui, cara, o que eu faço com os pontos da guilda? Compra suas insígnias para mudar de classe, que é extremamente importante e dá muito atributo você mudar de classe, tá? Notem que dá 8 a mais de força, 2 de spirit, 2 de vit, ou seja, isso aqui é 8 de precisão, 8 de dano e tudo mais, certo? E também você, depois disso, guarde para as skills que fazem diferença no seu personagem. Não fique gastando com papiros ou com qualquer outra coisa besta, tá? Então eu diria que essa é a progressão básica para você no crafting, para você começar a entender o jogo. Existe esse gap para você conseguir pegar 45, do 45 para o 50, e do 50 para frente, meu amigo, o jogo ele muda completamente. Até 52 você upa. Depois daí, é um grind muito forte, você vai ter que buscar itens, melhorar seu personagem, upar suas habilidades, fazer o conteúdo com a guilda para você ir ganhando recursos semanalmente, e o jogo vai diminuindo um pouco a velocidade e todo mundo começa a equilibrar. Então eu espero que daqui uma semana a maioria do jogo ali esteja no nível 51, as coisas estejam fluindo melhor e estará mais forte quem trabalhou melhor seu set, a sua defesa, que é extremamente importante para upar em mobs que as outras pessoas ainda não estão upando. Então eu espero que esse vídeo tenha clareado um pouco, eu tento rushar o conteúdo, estou investindo bastante no jogo para trazer essas informações para vocês, por isso que eu estou tentando ficar lá na frente, e agradeço as seeds que vocês têm doado para suportar esse trabalho, está se dedicando muito de segunda a segunda, e tem sido um prazer conhecer todos vocês. Fiquem com Deus, um abraço, um salve do Storm, vamos nessa.